Vitor nasceu em Carangola, Minas Gerais, no distrito de Carangola, Alvorada, e filho de então, um pequeno fazendeiro, que entrou em dificuldades financeiras, o que levou o jurista Pedro Batista Martins a convidá-lo para ir completar os estudos no Rio de Janeiro, hospedado na sua própria casa. Isto veio, quer dizer, não só viabilizou os estudos do Vitor, como lhe possibilitou a primeira oportunidade de um serviço jurídico relevante. Discípulo de Pedro Batista Martins, quando Pedro Batista foi encarregado da elaboração do projeto do Código de Processo Civil de 1939. E Vitor se encarregou de analisar coisa de 6.000 sugestões como base para o trabalho de Pedro Batista Martins. Lá ele estudou na Universidade do Brasil, na antiga Universidade do Brasil, e se tornou advogado militante. Não, é um homem que viveu a realidade jurídica e a realidade científica, especialmente o desenvolvimento da sociologia política no Brasil, de maneira muito clara, muito intensa. Vitor concorreu à cátedra com uma tese que se tornaria um dos clássicos da ciência política brasileira. Porque essa tese, que deu o nome depois, Coronelismo, Enxada e Voto, ela tem um título sobre o municipalismo, o município brasileiro. Então ele conhecia aquilo que é a raiz da vida brasileira, que é o município. Alguém já disse que ninguém vive na União, ninguém vive nos estados, todo mundo vive no município, a não ser no Distrito Federal, que nós estamos numa situação diferente. O livro passou a ser a Bíblia dos cientistas políticos. E explica esse fenômeno do coronelismo, do mandonismo, das distorções que isto perpetrava no nosso sistema jurídico político. E certamente contribuiu dessa forma para que nós, inclusive, aprimorássemos a legislação no que diz respeito, por exemplo, à justiça eleitoral, à sua forma de atuação, para atenuar ou impedir os abusos, né, que acabavam por corromper o sistema eleitoral. A vida de Vitor Nunes no Supremo Tribunal Federal como ministro é um capítulo à parte da vida dele e também da história do Brasil. O que acontece aconteceu com o ministro Vitor Nunes Leal, que ele se dedicava intensamente a desburocratizar o serviço do Supremo Tribunal. Ele era ministro, não era presidente nem nada, não tinha nada a ver com a administração da casa. Como o Supremo Tribunal era um tribunal muito desfalcado de funcionários, ele dava aos advogados missões para ajudar o exercício da atividade judicante. Ele constituiu o chamado Grupo dos 11. Eram 11 advogados. Esses advogados, eles recebiam missões dadas pelo Vitor, que era para pesquisar temas que já estavam se repetindo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que deveriam depois formar o que ele veio a chamar de a súmula da jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal. Deu uma contribuição incrível para a racionalização dos trabalhos da Corte, numa época em que nós éramos carentes
desses desenvolvimentos tecnológicos, estávamos ainda na época, o início da Xerox, necessitando multiplicar cópias e tudo mais, e já tínhamos um número excessivo de processos para a época. E Vitor foi o sujeito que, estudando direito americano, concebeu o desenvolvimento das súmulas, na época algo realmente revolucionário, né, e que muito contribuiu para que nós tivéssemos uma jurisprudência mais sólida, menos insegura, né, e menos vacilante. É um dos momentos mais marcantes da tentativa de transformar o Supremo em um verdadeiro órgão norteador do judiciário brasileiro. Nós continuamos a ter súmulas no Supremo Tribunal Federal, um catálogo amplíssimo de súmulas, e essas súmulas, em parte, estão se convolando em súmulas vinculantes. E esse é o embrião das súmulas vinculantes, e é um desenvolvimento realmente autóctone, brasileiro, né, a partir dos estudos de direito comparado desenvolvidos pelo Vitorino Leal. Em 1969, 3 ministros foram aposentados pelo Ato Constitucional e pela Revolução. Vitor Nunes Leal, Hermes Lima e Evandro Lins e Silva. Eu que convivi com os 3, e não somente assim pessoalmente, mas do ponto de vista do advogado no contato com o juiz, eram pessoas absolutamente que não transformavam a sua atividade profissional de magistrado, ministro do Supremo Tribunal, em plataforma política. A história conta, e eu vi essas palavras do ministro Sepúlveda Pertence, que o conheceu muito bem, evidentemente, que ele soube pela rádio. A sua aposentadoria, eu creio, foi muito mais por sua eficiência, pelo poder que ele, já então recém-empossado vice-presidente, com ampla delegação do presidente para iniciar a reforma do tribunal. E, já marcado para ser o próximo presidente, fez temer o regime militar. Fomos todos para a casa dele, né? E lá na casa dele, ele estava muito magoado, naturalmente, ele era um homem muito dedicado ao seu mistério. Ele era o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal naquela ocasião e era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E virou-se para um dos nossos colegas com quem eu trabalhava na ocasião, que era o advogado já falecido, Cláudio Pena Lacombe, e disse: Cláudio, tem lugar para mim no seu escritório? E o Cláudio disse: naturalmente, Vitor. Então, amanhã, às 8h30 da manhã, eu lá estarei. E assim se deu uma parceria que durou até a partida final dele, em 1985. Ele foi um conselheiro notável da Ordem dos Advogados, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E disso se seguiu a sua designação como presidente da Comissão de Direitos Humanos, então fundada, onde desenvolveu trabalhos de extrema importância. Dessa comissão surgiu, por exemplo, a revelação de um dado, então, inteiramente desconhecido dos críticos do regime militar, que foi a casa em Petrópolis, onde eram levados alguns presos considerados mais perigosos pelo regime militar e onde sofriam torturas e mortes que só então veio à tona antes de ser confirmado hoje por uma série de declarações, de depoimentos. Em 1970, o governo militar, o governo Médici, expediu um decreto-lei estabelecendo a censura prévia a livros, jornais e periódicos. Então, o MDB foi
ao Procurador-Geral e pediu que ele impugnasse a lei, o decreto-lei. E este se recusou a fazê-lo. O MDB então foi ao Supremo e pediu que, numa reclamação, que isso fosse resolvido. E o Supremo entendeu que não, que o Procurador-Geral tinha esta ação autônoma, que ele podia ou não fazer o pedido, e que ele escolhera não fazer o pedido, portanto, tinha agido também assim corretamente. Mas isso foi objeto de muita discussão na própria ordem dos advogados e na comunidade jurídica em geral. E muita gente queria tirar esse monopólio da ação do Procurador-Geral, entendendo que aqui estava um controle indevido, não é? E Vitor, acho que conseguiu articular essa ideia de maneira precisa, dizendo a solução está na expansão. Não é? Se o procurador, eu até me lembro desse pronunciamento de Vitor, inclusive dizia, não, o Procurador-Geral, se não quiser encaminhar o pedido para a declaração de inconstitucionalidade, ele pode encaminhar um pedido de ação declaratória de constitucionalidade. E sugeria, então, medidas no sentido de expandir a legitimação, o que veio a ser feito na Constituição de 1988, no artigo 103, que produz esse amplo controle de constitucionalidade, essa ampla legitimação, na qual está contemplada também a Ordem dos Advogados do Brasil. As políticas públicas perante o Judiciário não podem ser restritas a algumas pessoas a pedir, como o Presidente da República, o governador, etc. Quer dizer, ele coloca o próprio Conselho da Ordem, a própria OAB, como parte ativa da sociedade no pedido de discussões sobre a constitucionalidade. Essa participação depois do Vitor Nunes na Ordem dos Advogados como conselheiro foi fundamental para demonstrar aos brasileiros, para demonstrar ao Congresso Nacional a importância da Ordem dos Advogados do Brasil como sustentáculo da ordem jurídica. Sendo assim, ela deveria participar desse controle concentrado. Quer dizer, deveria ter, como passou a ter com a Constituição de 1988, como passou a ter a capacidade de representação ativa, capacidade de aforar, de propor, de ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade. E, particularmente, a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem sido um dos agentes mais constantes nessa provocação do controle abstrato de constitucionalidade e de sua imensa repercussão política na prática do regime democrático a partir da Constituição de 1988. O ministro Vitor Nunes Leal era um homem de grande abnegação, de grande capacidade de trabalho. Vitor, então, é um marco na história do Supremo e justifica a iniciativa do Instituto Vitor Nunes Leal, que criamos, de incluir o seu busto entre uns poucos que estão no salão de entrada do tribunal, já aprovado a essa altura pelo tribunal, e que pretendemos materializar no seu centenário em 11 de novembro. Um homem simples, um homem humilde, um humanista, um sábio que pôs toda a sua capacidade de trabalho, toda a sua sabedoria a serviço do seu semelhante, a serviço do homem. E este foi Vitor Nunes Leal. O Vitor era uma personalidade cativante, ele era afetuoso, ele era um pensador independente, era um espírito livre, um verdadeiro democrata. Inegavelmente,
um dos maiores brasileiros do século passado, sem dúvida nenhuma. É um tipo de gente que foi imprescindível para a República, foi imprescindível para o direito do país, foi imprescindível por onde passou, foi imprescindível para as ciências sociais brasileiras, foi imprescindível para o Supremo, foi imprescindível para a defesa da dignidade da pessoa humana. Então, em poucas palavras, o que seria Vitor Nunes? Imprescindível.